E então, pessoal, estamos aqui de volta a mais um vídeo do nosso canal. E desta vez vimos com um novo quadro chamado Centavo. Acho que vai ser esse o nome. Ainda estou a analisar, mas em princípio será esse o nome do nosso novo quadro. Vou ter trocado de microfone porque estava com algum problema aqui na interface. Não sei o que é que ele tem. Que a luzinha acende, mas apaga logo. Então, em alguns programas ele ainda vai dando, apesar que não consigo controlar o som com ele. No OBS não estava a dar nada, então decidi trocar para não estranhem se for mudar no microfone o de vídeo para vídeo. Então, o nosso assunto de hoje no novo quadro é como eu gostaria de trabalhar numa sex shop. Imaginem como seria a vida de trabalhar numa sex shop. Por acaso eu sempre pensei nisso, nunca entrei nenhuma, certo? Conheço vários produtos, não é? Mas entrar mesmo dentro de uma loja, nunca entrei, nunca conheci assim grande coisa na minha cidade. Então acabei por nunca ter uma oportunidade de entrar numa, mas sempre me coloquei a pensar como deveria ser, tipo, engraçado trabalhar numa sex shop. Imagina, vocês estarem lá a trabalhar numa sex shop e alguém está com dúvida de alguma coisa. Isto aqui para que é que serve? Por exemplo, isto aqui serve para quê? E podes dizer livremente, sem medo nenhum, isso serve para tu colocares pelo cu acima. Não é? Imagina, é o sítio perfeito para tu dizeres coisas que se calhar gostaria de dizer a qualquer outro cliente e que não podes dizer. Não é? Imaginem, eu fui muitas vezes a pensar nisso. A quantidade de vezes que tu podes dizer, isso aí é para tu enfiares no cu. Ou isso. Outras coisas. Agora não estou a lembrar mais nada. Mas sempre foi um sítio que eu sempre sonhei trabalhar. Imagina, tipo, o conhecimento que tu tens nesse assunto, que é uma coisa que me interessa bastante, não é? Mas imagina, tipo, conhecer ao pormenor tudo, sabes a que é mais caro por conta disto e que é até mesmo para a tua vida pessoal, não é? E imagina a quantidade de pessoas que devem entrar super envergonhadas dentro do estabelecimento e tu simplesmente gozares com a cara dele, brincares com a cara dele, basicamente, porque uma pessoa que entra lá tímida, envergonhada, deve ser super hiper constrangedor estar numa situação dessas, quando estás super nervoso e tens de comprar alguma coisa, mas não sabem o que é, e perguntar e não perguntar, e essas coisas todas. Então eu sempre pensei nisso. Como deve ser interessante viver aí o teu dia a dia de estás lá. Primeiro, tens um sítio super tranquilo. Acredito que durante o dia normalmente não entrem muitos clientes, seja mulher, seja homem, não deve entrar muita gente numa sex shop. Então imagina, primeiro ter um trabalho que não deve fazer grande coisa e depois poderes fazer esse tipo de coisa, poderes brincar com esse tipo de assuntos, porque é o sítio para tu brincares com esse tipo de coisa. Se alguém levar a mal porque tu estás a brincar com esse tipo de assuntos numa sex shop, a pessoa não devia estar numa sex shop. Mas por acaso já pensei muito nisso e por acaso nunca vi nenhuma vaga. Será que quem entra numa sex shop dificilmente se despede de uma sex shop? Ou dificilmente sai? Porque de facto eu nunca vi trabalho para sex shop. Nunca vi. Nunca vi tipo num Facebook da vida, num Net Emprego, num Sapo, num OLX. A dizer, precisamos de atendente para uma sex shop. Nunca. E eu, por acaso, tenho a curiosidade de procurar mais a fundo a ver se encontro alguma coisa. Por acaso, desenganado. Imagina depois tu na roda de amigos, eu sou dono de uma empresa XPTO, eu trabalho na Apple, eu trabalho na Microsoft, mas eu trabalho numa sex shop. Não sei, dá um tom de gozo ao mesmo tempo de diferente, não é? Porque
Eu, para mim, nunca conheci ninguém que trabalhasse em uma sex shop, por exemplo. E deve ser super engraçado chegar a ver alguém. E quer trabalhar numa sex shop. Pá, não sei, penso que seria tipo engraçado, estás a ver? E eu gostaria muito de ter algum dia essa experiência, de saber como é de facto viver trabalhar numa sex shop, viver aquele dia a dia, de conhecer os produtos e conseguir tipo, falar com o cliente sobre isso, sem que o cliente leve a mal, porque praticamente é o teu trabalho falar daqueles assuntos, não é? E aconselhar as pessoas sobre que produto levar, leva este vibrador, ou leva aquele que é mais caro, ou porque que aquele é mais caro, não é? Ou queres um vibrador de 10 cm, de 20 cm, de 50 cm, não é? Queres um buraco largo, mais apertadinho, grande, como é que preferes o buraco? Não é? E aí, para não falar do resto, não é? De chicote, algemas, jogos de tabuleiro e jogos de cartas e outras, tanta coisa que deve ter lubrificantes, preservativos e por aí fora. Eu acredito que é isso, que vendem isso tudo, não é? E eu por acaso gostaria de estar mais imerso nessa cultura da sex shop em si. Então, trabalhar numa sex shop se calhar seria um dos meus ápices na minha carreira profissional. Se eu conseguir algum dia, nem que fosse ao primeiro ano, eu queria dizer, não, tive de trabalho perfeito. Consegui chegar onde eu queria, trabalhar numa sex shop. Eu sei que cada um tem soluções estranhas e um dia de emoções é essa. Algum dia consegui trabalhar numa sex shop. Nem que seja só por meio ano, um mês, 2 meses, mas eu gostaria de ter essa experiência. Não morrer sem antes ter a experiência do que é trabalhar numa sex shop. E pronto, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem falar de algum outro tema assim, sem tabu, digam aí nos comentários ou mandem nas redes sociais. Partilhem o vídeo com o pessoal que acha que podem gostar, que possam gostar. E é isso. Sempre tenho algumas perguntas, agora sério, sobre a sexualidade, perguntas mais tabu, façam aí. Este quadro é mesmo para isso, é para falarmos de assuntos sem tabu, seja de uma forma mais humorística, seja de uma forma mais séria. E eu não sou nenhum expert nesta matéria, não sou nenhum especialista, não sou formado em, mas costumo estudar um bocado sobre e costumo perceber ao máximo o assunto. Portanto, não levem a regra tudo o que eu vou dizer nos outros vídeos, mas se querem conselhos, se querem alguma coisa dentro do assunto, digam aí. Histórias engraçadas, querem falar sobre este tipo de temas, partilhar vossas histórias, fazer um quadro de só contar histórias sem tabus, né? Em que eu rio-me das vossas histórias, ou se quiserem eu dar mais perguntas e respostas, conselhos, assim, eu posso dizer dentro do meu conhecimento, dentro do que eu acho, e às vezes o que eu acho pode estar errado. Portanto, é só uma opinião. Então, fiquem bem até um próximo vídeo.